Bom dia, Ângelo. Bom dia, senadora. Bom dia a todo Bom mundo, tudo bom? dia. Bom dia, querido. É um prazer estar Salve. com você aqui. Hoje eu não estou tão inchada. Acordei mais cedo que a gente está indo gravar e aí está meio montada aqui. Mas queria agradecer tua presença, queria conversar um pouquinho sobre as declarações do nosso, né, o nosso não, que não é meu, O nosso não, na- jamais. do presidente Bolsonaro, mas queria antes disso que tu se apresentasse, né, que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, o que traz até aqui, dessa campanha, se é a primeira, se é a segunda, o que foi que te motivou estar aqui. É isso aí, muito bom dia para todo mundo. Meu nome é Ângelo, né? Eu sou professor da rede pública, né? Tô aí na militância na educação, em sala de aula há 15 anos, né? Faço parte também do movimento ambientalista em Pernambuco, né? São as minhas duas lutas que se convergem, né? Durante essa minha vida toda. Então a gente está dentro da educação ambiental, né? Aqui em Jaboatão dos Guararapes, dentro da escola pública, dentro né? No chão da escola, que a gente vem trazendo aí essa luta por desenvolvimento sustentável, por uma educação, né? Principalmente com as ideias para a nossa campanha, né? Eu estou na rede de sustentabilidade tem um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano de filiação partidária. Minha militância sempre foi de base na educação, base no meio ambiente, base no movimento estudantil. E depois do que a gente viu, né, Eugênia? O Brasil, o pouco que foi construído no Brasil se destruindo em 20 anos de construção contínua que nós tivemos, foram destruídas durante o governo do inominável, né? Dei aquela entrevista precedente de ontem. E aí, depois disso, não dá para simplesmente ficar de braços cruzados, né? E aí a gente vem para a rede de sustentabilidade, né, com a proposta de desenvolver o estado de Pernambuco pelo olhar da sustentabilidade, do desenvolvimento socioambiental, né, para a gente desenvolver o estado que está completamente abandonado, né, perante aí tudo que a gente tem nessa realidade de décadas de PSB, né? Quão abandonado o Estado está, né? Então a gente vem, coloca nosso nome, né? Minha primeira candidatura a deputado federal, né? Minha primeira filiação partidária e venho junto forte e com muito orgulho de fazer parte dessa federação junto com o PSOL, que é um partido extremamente fundamental, não só para Pernambuco, mas para o país como um todo também. Então, é, chegar nas trincheiras juntos para a gente ir construir um Brasil com justiça social, com justiça ambiental que a gente necessita, né? Então, Ângelo, a gente tem rodado Pernambuco, né? Além das atrocidades ambientais que foi esse desgoverno, né, a liberação dos agrotóxicos, desmatamento na Amazônia, o extermínio da população indígena, né, e muitas outras questões, o sucateamento do IBAMA, a FUNAI Chico também, Mendes, enfim, FUNAI, né, a gente está vendo essa destruição toda. Eu fico sempre refletindo porque a natureza tem coisas, né, como a água, a natureza, que a gente não vai conseguir consertar, né, que é irreversível. São danos irreversíveis, não só ao Brasil, mas ao planeta. Né? Não existe, eu sempre falo brincando assim, que não existe planeta B. Não tem outro planeta, exatamente. né? E a gente, infelizmente, não tem a tecnologia a serviço, né, de um novo modelo de desenvolvimento, sabe? De um outro meio de produção, a gente pensar de outra forma. E aí, quando a gente vem para o estado de Pernambuco, a gente vê que está muito difícil também, porque o sucateamento da CPRH,
a gente vê a questão das licenças ambientais. Eu fui para a zona da Mata Sul e fiquei chocada com a questão desse turismo predatório. Ali o pessoal do Rio Formoso, há 10 anos, lutando para implementar uma reserva ambiental, uma reserva de proteção, né, ambiental, e que não consegue. A gente viu também o Rio Seriaém com zero de oxigenação, quer dizer que não tem mais vida. E a gente sabe que aquela área sobrevive da pesca, do marisco. Então, eu tenho ficado muito chocado com isso. Quando a gente vem para cá, para o centro, para o Recife, a gente visitou a Ilha de Deus e a questão do impacto da chuva e o impacto da poluição, tipo, impacta sobretudo na vida daquelas mulheres. E aí eu fiquei chocada porque eu conversando com elas, aí elas falaram da galeia, né? Que uma galeia de sururu, elas conseguiam retirar 10 quilos. E depois das chuvas, a mesma quantidade, elas tiram 2 quilos de sururu. Isso quer dizer que essa mulher vai trabalhar mais, isso quer dizer que... Né, e também a reflexão de o que é que está acontecendo para diminuir tanto. Então, a gente saiu uma matéria recente, eu acho que foi no final de semana, falando das áreas impróprias, das praias impróprias para banho, que vai de Itamaracá a Tamandaré. Ou seja, é uma ausência de uma política de proteção ambiental, de uma política de cuidado com a nossa vida. Olha, é Rebeca aqui falando do esgoto, né, que é a luta que vocês têm em Jaboatão. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso, né, porque, para mim, isso é uma urgência, sabe? Não tem como a gente... Sabe, a espera até do ano que vem é muito danosa para o meio ambiente. Então, é uma Exatamente. urgência e que a gente tem no estado de Pernambuco, uma gestão que se diz de esquerda e não há uma preocupação, né, contundente, uma preocupação prioritária, né, nem com o meio ambiente, nem com as pessoas. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho até da tua realidade lá em Jaboatão, como é que foi essa luta, como é que vocês se organizam, né? Porque eu tenho andado e visto que a organização tem, solução tem, as pessoas se Isso. mobilizam, elas buscam a melhor solução e o que falta mesmo é a vontade política, é o investimento para que a gente conserve esse meio ambiente, para que as futuras gerações acessem, tenham o mesmo privilégio que a gente teve de tomar um banho de mar. Né? Aqui na área metropolitana já é mais difícil. Eu sou de Olinda, tem esse marzão, mas a gente não consegue desfrutar dele. Então, bom dia, Ilse. Depois quero a senhora aqui. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui com o Ângelo, conversando um pouquinho sobre a candidatura dele, sobre a política nacional, mas também sobre a política do nosso Estado. Está contigo, Ângelo. Pois é, né, Eugênia? A gente, nos últimos anos em especial, a gente tem levado uma denúncia atrás da outra, né? É uma pedrada em cima da outra quando o assunto é meio ambiente. Aqui em Jaboatão, né, a gente tem isso, é um problema em vários municípios. As prefeituras têm feito licenciamentos ambientais de maneira completamente irresponsável. Então, depredando o próprio ambiente e causa um impacto, inclusive, global. Ou seja, o impacto ambiental ele não só vai prejudicar o município, ele vai prejudicar também outros municípios do estado como um todo. Um exemplo que a gente tem aqui, né? A Rebeca estava citando aí, a poluição da área de Candeias, na praia de Candeias, a céu aberto. Noticiado isso amplamente, tá? Há pelo menos 2 anos. Há pelo menos 2 anos divulgado isso amplamente na imprensa, na grande imprensa. Hoje, o estado de Pernambuco passa por um processo de saneamento que está muito devagar e com uma técnica, né, terrível, porque estado e prefeituras não trabalham juntos e aí passam por cima, né, da população. Como é que o cara está fazendo saneamento, saneia uma rua e fica de fora várias casas, várias famílias que não têm nem água ainda. E aí a BRK passa por cima, olha, o contrato é esse com a Compesa, a prefeitura também não se envolve para fazer esse processo e a gente tem essa realidade que o município está sendo saneado,
a gente ainda tem esgoto correndo para a praia, e a prefeitura fazendo vista grossa também para esses grandes condomínios, né, esses grandes edifícios que não querem fazer a ligação de esgoto, porque tem um custo para isso, né, tratamento de água, e a gente tem que entender que cada real que é investido em saneamento básico, a gente economiza R$ 4 em saúde pública mais na frente. Né? A gente está aí, junto com a Comissão Ambiental de Jaboatão dos Guararapes, fiscalizando, cobrando isso ao Ministério Público, à CPRH, né? E infelizmente nada tem sido feito. A Prefeitura de Jaboatão, né, até outro dia não tinha secretário. Então, como é que a gente vai lidar com essas situações todas de abandono? E não é só o meio ambiente está integrado perfeitamente com a vida das pessoas. A gente tem ali o estuário do Rio Jaboatão, região de Manguezal, a Lagoa Olho d'Água, que é a maior lagoa de área de restinga do Brasil, completamente abandonada, onde muita gente continua sofrendo com os alagamentos. A chuva que deu hoje de manhã, em várias regiões ali, aquela lagoa compreende ali a 300 mil pessoas no seu entorno. E essas pessoas estão sofrendo do mesmo jeito das chuvas lá de 28 de maio, que foi realmente um volume muito forte de chuvas. Então não tem política pública, a gente não viu uma declaração, certo, de governante nenhum pensando a médio e longo prazo a resolução disso. Em 2023, a gente vai ter a mesma quantidade de chuvas ou maior por conta das mudanças climáticas. E o pessoal fecha os olhos ainda com aquele discurso, sabe, Eugênia, de discurso do século XX. Ah, não, as pessoas vivem em área de risco, nos morros, aterrar a lagoa, morar em palafitas, nas áreas ribeirinhas, porque não tem política nenhuma de moradia decente, que traga dignidade para a população. E aí você tem a degradação ambiental toda vindo tratorada em cima do ambiente, em cima das pessoas, principalmente. Né? E aí a gente vem com essa luta aqui em Jaboatão para a gente criar reservas, para a gente fazer as parcerias com fortalecimento das comunidades tradicionais, né? O povo caiçara, os pescadores, as pescadoras, né? Que fazem todo esse trabalho de proteção. O estado todo, todas as comunidades tradicionais que nós temos, elas fazem um trabalho de preservação, né? As várias nações, as comunidades quilombolas, então, e as comunidades pesqueiras de maneira sempre com o quê? Trazendo essa sabedoria, né, que é tradicional, de saber a hora certa de pescar, e o poder público tem que chegar junto em relação a isso, né? Fomentando esse pessoal e trazendo uma coisa a mais, que é um ponto que a gente discute muito na nossa candidatura, que é trazer o turismo sustentável para Pernambuco, né? Se você chegar ali, por exemplo, no grande esquema que a gente tem de turismo, né? Todo turista chega no Recife, vai ali para a pracinha de Boa Viagem, e você consegue ali passeios turísticos, inclusive para fora do estado. E eu fico pensando, pô, para fora do estado tem, e para dentro do estado são 2, 3. Então podia desenvolver também o estado nesse sentido, de visitar. Pô, a gente tem o Vale do Catimbau, em Buíque, né? A gente tem, fora as praias, a gente tem área de reservas, várias reservas de Mata Atlântica, que estão completamente abandonadas. Né? Ou, a gente tem lá a né, Mata ou do com Frio, projeto, né? Ou com sem projeto. Então, projeto. a escola de sargento, que quer destruir a mata do Seminique, que é uma fonte de água aquela região, e que vão acabar com tudo, né? O problema é o seguinte, o principal problema, Eugênio, é que os governantes que nós temos nas prefeituras, no governo do estado, ainda pensam como a gente tivesse no século XX, como não existisse tecnologia, como não existisse conhecimento. Tecnologia para que essas pessoas vivam na área que é uma área afetiva delas, né, nas áreas de morro, nas áreas ribeirinhas, e também tecnologia e entender que uma área de mata, de floresta em pé, ela vale muito mais do que derrubada. Né? É um verdadeiro afronto
né, que a gente tem essa implementação de escolas militares aqui em Jaboatão. É a única escola do estado, por determinação, imposição, na verdade, do ex-prefeito da cidade, Anderson Ferreira, né, que agora passou o mandato todo fugindo de Bolsonaro, agora embaraçou o capeta e vai afundar, né, mais ainda Jaboatão com essa Rebeca questão. falou. E a escola de sargentos é um absurdo de marca maior. Por quê? Porque você tem já, primeiro, né, áreas específicas para o Exército treinar, né? Não há necessidade nenhuma de ser nessa área, principalmente por conta da questão da água, né? Fazer com que os governantes entendam, e para isso que a gente está aqui, né, para pautar o debate político em relação a isso. A gente precisa, né, de áreas de floresta, não é para ficar bonitinho, não é para só atrair o turismo, não, é também para garantir a água, o abastecimento de água para toda a população. Sem essas Engra... reservas, não tem água. E o engraçado que eu tive lá com o pessoal do Fórum de Aldeia é que tem outras alternativas que vão ser até menos custosas do que destruir o resquício de Mata Atlântica que a gente tem. Então, tem alternativas muito mais fáceis, como o projeto da Arrudeia, a Arrudeia que vai favorecer a mais municípios, mas é a questão de, tipo, continuar intencional, sabe, a destruição. É intencional. Então, a gente precisa resistir, a gente precisa mudar esse governo, a gente precisa estar atento. E é assim, Rebeca falou assim, é uma vergonha, eu acho que é uma falta de vergonha do prefeito de Jaboatão se candidatar a governador, sabe? Não tem vergonha na cara. Porque a chuva chegou, Jaboatão foi o município que mais foi atingido pela chuva. E a gente Mais da não vê metade das mortes e a foi gente não aqui. vê a política nenhuma. Então, como é que tu tem coragem de se candidatar a governador do estado? E não resolveu isso, não tem uma política para para as pessoas que foram impactadas com as chuvas. Porque não é um auxílio de R$ 1.000, de R$ 500, de 1.500, que vai retomar. Ângelo, eu acho que você também andou por aí, ó, Silvia chegando. A gente que andou por Recife, Olinda, Jaboatão, viu que as pessoas perderam tudo. A água chegou a 3 metros de altura em algumas localidades. Então, assim, como é que reconstrói? Como é que reconstrói? A gente vivendo, voltando à fome, o índice de desemprego enorme. Pernambuco é a quarta o estado mais desigual. Pois é. Né? Que viver aqui é muito mais difícil. Então, assim, eu fico me perguntando como é que a vida dessas pessoas se reconstrói e como é que a gente fica no momento eleitoral, né? Onde esse Estado não chega, onde as pessoas estão vulneráveis, né? Onde o fundo eleitoral e orçamento secreto para esses partidos que não estão Você comprometidos não com as sabe para onde vai políticas nada. estruturantes. O que é que vai acontecer nessa eleição? Então, momentos como esse, que a gente conversa, que as pessoas entram, dão um alô, que participam, é importantíssimo para que a gente possa entender que essa eleição é diferente das outras. Essa eleição é muito mais perigosa. Essa eleição é entre a democracia e a barbárie mesmo, é entre a vida e a morte, entre o amor e o ódio. Então, a nossa população já está sendo exterminada, seja pela ausência da vacina, seja pela ausência da comida na mesa. Né? Como é que metade da população está em algum grau de segurança alimentar? Meu amor, Ana, Olinda está um caos, Recife está... A gente está vivendo um caos no estado todo, né? Que não precisava, sabe? Porque é uma ausência, é uma intencional, a gente consegue fazer diferente, sabe? Eu vim do sertão, eu vim de um encontro que a gente assinou uma carta de compromisso com a agroecologia, que são iniciativas, é usar a tecnologia a serviço da vida, né? E a gente tem como fazer isso, né? Eu vim também da luta do direito à moradia, que eu fiz mestrado em desenvolvimento urbano, e as desapropriações da Copa foram aberrações. Tinha outro traçado Eu para não tirar as acompanhei. famílias, tinha outra forma de fazer, mas a escolha, sabe? A escolha é uma política intencional, é da morte, da destruição, é da desvalorização da vida, onde aquela vida não tem valor.
E não é isso que a gente quer, né? A gente está aqui Jamais. para colocar o corpo, porque é muito pouco da gente. Eu fico sempre dizendo que todo mundo devia se candidatar, porque quanto mais da gente É isso. disputando esses espaços de poder, mais fácil a gente ocupar, a gente ter o poder da caneta e poder fazer diferente, né? É isso Então, aí. assim, é uma conversinha rápida, a gente está chegando ao nosso final, porque a ideia é essa, é a gente falar rapidinho com quem está Isso, indo para isso. o trabalho, com quem está ouvindo. Adorei estar conversando contigo, Ângelo. Queria ter um É um pouco mais prazer tempo, porque enorme. hoje a gente está nessa correria. Mas dizer que eu fico muito feliz por ter pessoa como você se colocando à disposição, né? Para a gente estar junto lá no É Congresso Nacional. Porque olha isso aí. que a gente vai fazer barulho. Eu faço barulho, eu sou espaçosa, pequenininha, mas espaçosa. Mas que a gente possa estar reconstruindo. E não tem como você dissociar a política ambiental com a desigualdade, com o racismo Jamais. estrutural, com o genocídio da nossa população. Não tem, porque tudo caminha junto. A gente precisa pensar numa transformação do país, mas que paute também o combate à desigualdade. Não dá para a gente pensar em meio ambiente quando as pessoas estão com fome, isso é integrado. A gente precisa pensar tudo junto, precisa ser a centralidade. Precisa ser a centralidade. Então aqui a gente não tá reivindicando, não é a questão, é o cuidado com as pessoas. Então, eu acho que vamos correr, vamos fazer campanha, a gente precisa eleger o nosso presidente Lula no primeiro turno, para que a gente consiga, né, reconstruir, para além do presidente Lula, é um Congresso que tenha compromisso com a retomada. Né? A gente precisa retomar, né, a construção do nosso país, fazer que essa democracia que é tão frágil, ela se solidifique, que ela possa chegar nos territórios, possa chegar nas populações quilombola, indígena, possa chegar na população periférica e fazer transformação, porque a política, para mim, para você também, Ângela, está a serviço da vida. Aí eu queria te Sempre. ouvir um pouquinho para a gente encerrar mais esse Bom Dia, Senadora, e que amanhã tem mais, e que a gente vai estar aí se encontrando, Ângelo, na rua, construindo nossas agendas para um aceno para o futuro, porque como o slogan da campanha da gente, o nosso amanhã é agora. Tá na hora da gente, né, Eugênia? É isso mesmo. Você falou uma coisa assim fundamental, sabe? Que é a questão do Congresso Nacional. A gente, claro, a gente tem que fazer, a gente já está na rua, em campanha, para eleger Lula no primeiro turno, né? Vencer essa primeira guerra contra o fascismo nesse país, né? Derrotando Bolsonaro no primeiro turno, elegendo Lula. E a gente precisa também olhar para o Congresso Nacional. As grandes derrotas, né, não foram, digamos assim, piores por conta do Congresso Nacional e foram maiores por conta do Congresso Nacional. Né? Então, a gente tem que entender como foi o governo Bolsonaro, né, depois que ele compra todo o Centrão e passa aí para o orçamento secreto, você não sabe onde vai parar. O dinheiro público é uma coisa vergonhosa, uma coisa de governo ditatorial mesmo, fascista que é essa podridão do governo Bolsonaro. Então, a gente precisa eleger uma bancada comprometida com as políticas sociais, né? Uma política que olhe para o povo. A gente tem 33 milhões de pessoas em situação de fome e 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar. E é importante salientar isso, né, Eugênia? Insegurança alimentar, o cara faz um bico hoje, ganha uma grana hoje, compra o almoço e não sabe se vai conseguir jantar. Então, a situação, fora a inflação, eu vou no supermercado, tomo susto toda vez. A gente corre para a feira, né, mais barata, a mesma coisa, né? O preço subindo e o poder de compra diminuindo das pessoas, né? O cara que conseguiu hoje um emprego, né, com o mesmo salário que tinha antes, o poder de compra desse cidadão está muito abaixo, né? Faça um comparativo aí, escolha um produto que você consome, um alimento que você consome
Lembra aí do preço que ele estava em 2019, não precisa nem ir muito longe. Era muito diferente. Depois que o governo Bolsonaro assumiu, a O gente só tem gás, essas né? perdas. O O gás, gás de desculpa, de cozinha, 35, bicho, era R$ 35, hoje é cento e meu cinquenta. Deus do Então, assim, céu. Com 100, olha, no tempo ruim, viu? Nos tempos ruins, eu comprava o gás, né, e o botijão por R$ 100. Eram os dois. Isso no tempo ruim. Hoje a gente está pagando que nesse valor mais de R$ 100 só o gás. Com o botijão você está pagando aí 200, R$ 250 em torno. Então, como é que as pessoas vão poder cozinhar, se alimentar, né, com gás desse jeito, com um alimento que sobe a cada semana? Eu tomo um susto, né? E essa segurança alimentar, então a gente precisa olhar também. para a Câmara Federal, para o Senado, porque é no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional, que a gente vai ter aí a pauta de pautar as mudanças que o Brasil precisa em projetos de lei, em destruir a todo o esquema nefasto que Bolsonaro se colocou, do orçamento secreto, leis trabalhistas que só fazem é, é, esmagar o trabalhador e a trabalhadora, né? Porque você consegue trabalho, consegue, ganhando a metade do que poderia ter ganho, né, no passado. E a gente precisa de deputados, de deputadas com representatividade, mulheres, negros da periferia, né, Indígenas. dos segmentos mais oprimidos que a gente tem na sociedade, né, da comunidade LGBT, que ia mais tradicionais. A gente tem candidaturas indígenas no Congresso Nacional, a gente tem candidaturas periféricas, então a gente precisa eleger o máximo de gente que represente de fato o povo de Pernambuco, o povo do Brasil. Eu queria agradecer demais a esse papo inspirador para a gente começar o dia aí e para a luta nessa campanha. Muito obrigado. Bom dia, minha Olha, senadora Eugênia. eu queria que você dissesse seu número, porque agora a gente virou um... Sim, Eu fico sempre brincando, 500 beijos, 500 realizações, que o dia seja 500 vezes infinitamente feliz. meu número tá aí, tá nas minhas redes, 1883, Ângelo Branco, deputado federal, 1883. A gente vai junto construir aí uma vida melhor para todos os pernambucanos e todas as pernambucanas. Com Eugênia 500 no Senado, Ângelo Branco na Câmara Federal, 1883. Vamos embora. Então, gente, bom dia. Agradecer a Ângela, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Dizer que com a gente é mais 500, que vamos sonhar junto, mas que para isso, né, para além das candidaturas que se colocam para trazer o presidente Lula de volta, a gente precisa de cada um e cada uma de vocês. Então, se gostou, compartilha com os amigos, fala das nossas redes, faz campanha, porque para a gente mudar o nosso país, a gente precisa arregaçar as mangas agora nesse momento. É Ângelo, é Eugênia aqui. Então, obrigado para todo mundo que assistiu. Amanhã tem mais. Quero falar também que a gente está com um episódio toda segunda-feira do Politiquês ao Pernambuquês, que foi uma forma que a gente tinha de trazer, né, as fakes que a gente encontra na rua sobre comunismo, sobre feminismo, sobre antifascismo, né, e explicar o que é, né? Porque nesse Perfeito. momento é o momento do diálogo, é o momento da comunicação, da gente reverter esse voto. Então, se você está assistindo, vai lá na rede da gente, procura o episódio, compartilha, para a gente desmistificar essas fake news produzidas pelo atual, né, desgoverno desse inominável, que eu não vou dizer o nome. Então é isso, gente. Segue a gente nas redes, Eugênia Pessoal, o Ângelo é Ângelo. Ângelo Branco, Rede Pronto, Sustentabilidade 1883. 83. É isso.